Tem um teatro em que os alunos que fazem oficinas, nós temos oficina de circo, oficina de teatro, para adulto, para criança. Nós temos dança, inclusive uma companhia de dança. E muitos grupos de Fortaleza já estão utilizando os alunos da Casa da Comédia como atores nos seus grupos. Em cinema, por exemplo, aquele filme da história do Renato Aragão, foi um ator da comédia cearense, um garoto aluno que fez o papel do Renato quando era pequeno. Então, fornecemos também, temos fornecido para modelos, e tudo lá é gratuito, porque nós criamos essa Casa da Comédia em 2002, porque preocupados exatamente com as pessoas que têm uma situação econômica difícil, né? Sem condições econômicas de vir para o centro, de pagar teatro, né? Então a gente faz os cursos gratuitos, né? A entrada também dos espetáculos, porque cada vez que você termina uma oficina de teatro ou de circo ou de dança, os alunos fazem a prova, né? Com uma apresentação pública, onde não só a comunidade vem assistir, como os familiares, né? Os pais, que você sabe que o pai e a mãe sempre são corujas, né? O filho fez um curso, vai se apresentar pela primeira vez, então você tem normalmente o teatro bastante lotado. Lá a gente aproveita na Casa da Comédia e homenageia algumas pessoas importantes que ajudaram o teatro cearense, né? Principalmente as que já faleceram, por exemplo, o Marcos Miranda. Nós temos a biblioteca, que é Marcos Miranda. Nós temos o teatro Espaço Valdemar Garcia, que foi um professor de teatro que falecido há muitos anos. Nós temos a Sala Flávio Febo, de figurinos, que era um cearense que tinha muita importância no teatro brasileiro, morava em São Paulo, ele premiadíssimo, e ele fazia muitos espetáculos para a comédia cearense. Então nós temos a Sala Flávio Febo e assim por diante. Nós temos mantendo essa casa com o apoio do Banco do Nordeste, do Departamento Cultural do Banco do Nordeste, para professores. Toda a manutenção da casa, luz, água, telefone, vigia, tudo isso a própria família Serra que mantém essa casa para que a gente consiga realmente transmitir a experiência. Não tem sentido, né, você guardar as tuas experiências numa área difícil, como é a área cultural. Então a gente mantém a casa exatamente para transmitir essas informações e criar novas pessoas interessadas em arte, né? Também nós temos aula de informática, porque você, infelizmente, você não pode dissociar, né, o desenvolvimento, inclusive eletrônico, do teatro. Através do computador hoje você tem a possibilidade, principalmente o cinema, de fazer efeitos que eram muito mais difíceis quando não tinha essas ferramentas. Não, a gente tem, normalmente existe uns editais, né, que as secretarias de cultura lançam e que dão uma oportunidade para alguns grupos terem um apoio financeiro. Agora, isso é muito eventual. Quer dizer, uma ou duas vezes no ano. Então, toda a manutenção, material de expediente, tudo isso realmente é por nossa conta. Porque, olha, a cultura do brasileiro, particularmente do cearense, ela é muito pobre nesse problema de apoio. Nos Estados Unidos, em outros países, os milionários, eles doam verdadeiras fortunas para movimentos sociais, para movimentos culturais, para balé, para teatro, mas são fortunas mesmo. Tem milionários que metade da fortuna, por exemplo, eles deixam para fundações.
Mas aqui não há essa cultura. E nós estamos tentando, pelo menos, dar um exemplo de que você pode, como indivíduo, como pessoa privada, colaborar para o desenvolvimento da cultura do seu Estado. Porque você não pode ter desenvolvimento sem cultura. Então é preciso que, se o governo não estiver dando o apoio suficiente, que outras pessoas, né, passem a complementar isso, para dar uma certa continuidade. Você não pode ter um trabalho continuado sem esse apoio. E, na medida que você também passa a fazer um trabalho eventual, você também vai ter um público eventual. Né? Quer dizer, para você ter um público permanente, você tem que ter uma oferta de espetáculos também permanente. Então, isso a gente tem procurado fazer com muita dificuldade, porque o teatro é sui generis, do ponto de vista comercial. Por exemplo, todo produto que você tenta lançar no mercado, você sabe que tem aquelas pesquisas, né? Tem que fazer todo aquele processo de cálculos de custo do produto, preço de venda e lucro. O teatro não tem isso. Você não pode, por exemplo, um espetáculo feito por um ator, né? Você não pode mudar o ingresso, porque você tem tanto interesse que as pessoas estejam presentes, que você não vai cobrar um ingresso proporcional ao custo. Né? Então, um ator, um monólogo, por exemplo, cobra um ingresso igual a quando você monta um espetáculo como A Valsa Proibida, com mais de 50 pessoas em cena, com um custo de teatro de época. Né? Mas é a realidade. Então, porque não há, por isso também é que não há muita participação de empresários que estão mais preocupados com o lucro, porque o teatro não é uma atividade lucrativa. Ela é cultural, ela é prazerosa, mas ela não é uma atividade financeira, econômica. Você tem que investir, apoiar. Você, particularmente, é obrigado a complementar essas despesas se você quiser fazer. No nosso caso, a gente gosta muito e não é agora, né, com 80 anos, que eu vou deixar. Tudo é uma resposta à qualidade. Se você tem um espetáculo de qualidade, você vai ter público. Porque a melhor propaganda, você sabe que a dificuldade de divulgação é muito grande. Porque o jornal, a televisão, eles anunciam, fazem uma reportagem, uma entrevista, quando você vai estrear um espetáculo. Mas depois, a manutenção, você não tem esse espaço para ficar anunciando que a peça continua em cartaz. Mas o teatro sobrevive por causa do que a gente chama, já é hoje um termo muito conhecido, que é o boca a boca. São as pessoas que assistem, gostam e recomendam. Então você terá. Se o espetáculo tiver qualidade, você vai ter esse retorno. Então, deve haver uma preocupação dos grupos sempre em primar por essa qualidade para você poder ter uma resposta do público. Quando o espetáculo não agrada, não está feito como deveria, então você não vai ter também uma presença do público. Então nós não podemos culpar o público, nós temos que nos culparmos se o espetáculo não for bem feito. Nós temos a obrigação de fazer o melhor para você ter realmente uma resposta de presença. Olha, é o seguinte, eu sou uma pessoa muito apaixonada, não só pelo teatro, como pelo que eu estou fazendo no momento. Então, eu gosto sempre da última peça. O último espetáculo que eu estou fazendo é o que o mais me... Né? Porque o teatro, ele é a arte que é mais coletiva do que qualquer outra. E também é a mais efêmera. Por exemplo, o pintor, eu conheci pintores cearenses que eles faziam a própria tela, compravam o algodãozinho, né, o tecido, a madeira, ele mesmo fazia, ele mesmo pintava e ele mesmo vendia. Né?
A gente, no teatro, quando eu era diretor, eu comprei muitos quadros, Chico da Silva e de outras pessoas, Afonso Lopes, que eles vendiam pessoalmente. E no teatro não é assim. Você não pode, mesmo que você esteja fazendo um monólogo, você tem que ter um diretor, você tem que ter um iluminador, você tem que ter um porteiro, você tem que ter um contra-regra. Então é um teatro de equipe. Mas a música, por exemplo, que o compositor escreveu, que poderá ser lida na Alemanha, na França, em qualquer país do mundo, né? O teatro, o espetáculo do teatro, o filme também é uma coisa perene, né? É uma comunicação de massa. Pode ser apresentado, teoricamente, você pode apresentar um filme em todos os cinemas do mundo na mesma hora e no mesmo momento. O teatro você só pode apresentar cada vez, né? E por um público muito limitado, porque é um problema que você não tem aquele volume tecnológico, né? O volume é a voz, então você não pode ter um espetáculo, um teatro, que tenha um número impossível de ser alcançado pela interpretação do ator, né? E outra coisa, quando ele abre o pano, começa, e quando eu fecho o pano, morreu. Acabou, não tem mais aquilo. No outro dia, mesmo que seja a mesma peça, os mesmos atores, já outras coisas que aconteçam, o humor do ator pode influenciar na sua interpretação. Então, cada espetáculo ele é um espetáculo diferente do anterior, do dia anterior. Né? E, então, é uma arte muito difícil. Como o nosso trabalho foi muito intenso, eu tenho várias peças que me vêm à cabeça. As últimas, por exemplo, foram as últimas que eu, inclusive, interpretei como ator e diretor, foi Orquestra de Senhoritas, que inclusive está sendo convidada para ser encenada no Rio, com atores do Rio de Janeiro, que eu vou dirigir. Seria cômico se não fosse trágico, do Remar, que é um espetáculo também de muita qualidade que a gente fez recentemente. E eu sempre lembro o Morro do Ouro, a Rosa do Lagamar, a Valsa Proibida, a Viúva Alegre. Por exemplo, o Morro do Ouro foi um espetáculo que foi apresentado profissionalmente. Eu fui dirigir no Rio, fui dirigir em São Paulo, pela repercussão causada em Fortaleza, né? O espetáculo terminou sendo convidado, eu fui convidado como diretor para ir fazer com atores de São Paulo e no Rio com atores cariocas. E esse espetáculo foi inclusive convidado para o Festival de Nancy, que é um festival mais importante do mundo, na França, e nós não fomos porque a gente não tinha. Aí entra o problema econômico, né? Eram 37 passagens e esse apoio, o governo, talvez 37 banquetes eles façam, mas 37 passagens para representar a cultura do Estado num outro país é difícil. Depois eu fiz um espetáculo também que me marca muito, que é Nos Trilhos da Paixão, de um autor, foi a primeira peça dele, cearense, jovem, que era o Caio Kinderé, filho da Fernanda Kinderé, que faz teatro há muitos anos, tem quase tantos anos de teatro quanto eu. E essa peça também teve uma repercussão muito grande, foi inclusive convidada para o Festival Internacional de Teatro da Língua Ibérica na cidade do Porto, em Portugal. Nós fomos convidados e foi realmente um sucesso muito grande com uma peça cearense, um grupo de atores cearenses num festival internacional. Então essas coisas realmente... E às vezes eu pego um livro, começo a ver, né? E agora com esse problema da internet, do Face, eu começo a divulgar, porque exatamente a memória cultural do cearense é muito pequena, né? Quer dizer, as pessoas não se lembram nem das pessoas importantes que trabalharam pelo Estado, não só como artista, mas também como político, né? como técnicos, como várias atividades que pessoas se destacaram, que hoje a gente só conhece como nome de rua, né? Por exemplo, o Dragão do Mar hoje realmente é conhecido por causa desse equipamento que foi criado, que é o Centro Cultural Dragão do Mar, mas, quer dizer,
a gente não divulga que o Dragão do Mar, que o Ceará foi o primeiro estado do Brasil a libertar os escravos. Isso é um fato social, sociológico de importância. E no Ceará a gente quase não divulga isso. Agora mesmo eu fiz uma leitura de um texto do Clemar Nunes, que é um autor cearense, que morou muitos anos no Rio, fazendo na TV educativa, e é um texto sobre a história do Dragão do Mar, e a gente lembra muito essa história, que esses heróis hoje apenas são nome de ruas. Né? Você, normalmente, até outro dia eu postei um negócio engraçado, que eu botei a rua onde eu moro tem nome de poeta, porque a minha rua, quer dizer, e a rua de muita gente, a gente não sabe, não é, quem foi. Né? Então, Barbosa de Freitas foi um poeta muito importante, né? E ninguém sabe. Então, eu achei até bonita essa frase, assim, parece, né? A rua onde eu moro tem nome de poeta. Mas, então, outras ruas têm nome de herói, que a gente também não sabe. Né? Houve uma época que parece que eles punham umas placas dizendo mais ou menos, mas muito sucintamente. Né? Então, isso tudo tinha que ser publicado, livros divulgados, viu? Os setores governamentais ligados à cultura têm essa responsabilidade, né, de criar essa memória. Mas a gente vai fazendo o que pode, porque o que não pode a gente não faz. Olha, nós estamos mantendo do Teatro Arena esse trabalho de teatro infantil muito interessante, porque nós estamos fazendo, inclusive, o Iroldo, que é o meu filho, professor de teatro do Cristo, do Espaço Aberto, de faculdades. Ele também tem nível superior e tem muita experiência e está mantendo um teatro de repertório. Repertório é aquele teatro em que você tem espetáculos que você... antigamente, todas as companhias tinham teatro de repertório. Então, você tem 10 ou 15 peças no repertório e vai remanejando. Faz uma hoje, depois faz outra. Ele está fazendo agora, por exemplo, um repertório com peças infantis clássicas. Ontem, não sei que hora está saindo essa matéria, mas vamos dizer, dia 24 de março, né, encerramos a apresentação do Peter Pan. Já no domingo seguinte, nós vamos fazer o Chapeuzinho Vermelho. Né? Toda semana vocês estão fazendo? Normalmente, durante um mês, fica uma peça, que a gente está encenando só aos domingos, né, para você não dividir muito o público. Né? Fazer sábado e domingo, entra problema porque como os atores têm as suas atividades, dia de domingo é o dia que eles têm mais facilidade. Então a gente resolveu fazer os espetáculos sempre aos domingos às 17 horas no Arena, que é esse trabalho com a teatrologia infantil. Todos os domingos tem espetáculo no Arena, a não ser em dias especiais, como o Dia das Mães, quando há um feriado. Que as pessoas, as famílias, normalmente viajam, então a gente... Mas é muito difícil. Normalmente a gente tem todos os domingos no Arena Aldeota, que é ali na rua Silva Polé, com o João Carvalho, que é ali instalado no Cristos Central, que a gente chama ali na Barão de Studat, né? Nós fazemos ao domingo. E nós estamos preparando, lendo, fazendo leitura de alguns espetáculos de adulto. Né? Entre eles nós estamos... agora eu faço como... É importante, às vezes a gente não gosta de divulgar com muita antecedência, porque às vezes não acontece, né? E há dificuldades, por alguma razão. Então, eu normalmente gosto de falar sobre um espetáculo próximo quando está garantido, quando está ensaiado,
quando está certo que ele vai realmente ser apresentado. Agora, nós temos uma surpresa muito, muito agradável para o público cearense em relação ao teatro de adulto proximamente.